Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje não vai ser nada de matemática ou nada muito assim que envolva nenhum rigor muito técnico. Hoje é mais um vídeo para divulgar algo novo, legal, que é basicamente olhar para o trabalho que a gente teve em Sinais 2 e refletir, fazer algumas mudanças para tornar ele um pouco mais sofisticado, tá? Por exemplo, o que a gente viu em Sinais 2? A gente viu como analisar o sinal através de suas componentes de frequência e, enfim, trabalhar com ele, né, de alguma forma. Enfim, qual que foi o trabalho de Sinais 2? Era o seguinte, imagina que aqui a gente tem o nosso espectro de frequência, o de um sinal, certo? E eu tenho, digamos, algumas raias aqui do meu espectro e eu tenho outras aqui. Deixa eu fazer com essa cor. Essa aqui, por exemplo. E o que eu estava dizendo é o que o trabalho diz é que essa parte do espectro, essas componentes de frequência formam o sinal que eu quero recuperar, no caso. E aqui são componentes de ruído, né? No caso, no trabalho era um áudio, e esse áudio tinha a parte da voz e a parte de um ruído de alta frequência, e o trabalho dizia respeito a tirar esse ruído de alta frequência, no caso com um filtro, né? Então era um filtro em que você queria eliminar, cortar, atenuar, no caso, né? Essas componentes aqui. E depois fazer a inversa, né, de Fourier e, e recuperar o sinal reconstruído apenas por essa parte do espectro. Esse era os sinais 2, tá? Esse era o trabalho. O ruído, ele tinha frequência mais alta. Ele tinha uma frequência, na verdade, diferente do nosso sinal desejado. Mas o que a gente pode se perguntar é, tá, o que acontece, por exemplo, se agora o que eu considero ruído esteja na mesma frequência do sinal que eu quero recuperar. Então imagina que agora está aqui o sinal que eu quero enfim, o que eu considero ruído está exatamente aqui também, sabe? E aí, como é que eu faço para recuperar? Isso aqui seria análogo a, digamos assim, hum, vamos dizer que tem dois cantores exercitando sua voz e os dois estão, enfim, solfegiando o dó, né? Enfim, os dois estão emitindo a mesma frequência, né? Mas eu quero filtrar um do outro, né? Seria um filtro de timbre, digamos assim, né? A frequência é a mesma, o que mudaria seria a forma dos coeficientes da série de Fourier, né? Por assim dizer. Então, como que se faz isso? Na verdade, eu ainda não sei, né? Se alguém souber aí, tiver algum artigo para fazer um filtro de timbre, né? Um filtro diretamente nos coeficientes de Fourier. O fato aqui é refletir outras formas de fazer isso e eu quero apresentar, vou colocar o link do artigo aqui na descrição, de como se faz isso. Enfim, que é muito, muito interessante, tá? Então o problema é basicamente esse. O problema agora é o ruído tem a mesma frequência que o nosso sinal, certo? Então imagina que eu estou conversando com outro homem, né? Outro homem, digo assim, para ter frequência de voz parecida. Durante a nossa conversa vai ter um overlap, né, das frequências. Eventualmente eu vou falar algumas frases que ele vai falar exatamente na mesma frequência, né? Digamos assim, na flutuação, né? E eu quero separar minha voz da dele, né? Porque a voz dele é ruidosa para o que eu quero recuperar para o meu trabalho. Enfim, então, qual que é a ideia, né? A ideia aqui é trabalhar com dois receptores de sinal, certo? No caso aqui para duas pessoas. A gente vai estender esse pensamento para, obviamente, mais fontes. Mas o que acontece é basicamente o seguinte: imagina que eu tenho, sei lá, imagina que eu tenho um, a pessoa um e a pessoa 2 conversando, certo? Eu vou colocar, sei lá, um microfone aqui, um microfone um aqui e um microfone 2 aqui, tá? O áudio da pessoa um vai chegar aqui e o áudio da pessoa 2 vai chegar aqui. Mesma coisa no outro microfone, certo?
de forma tal que eu posso dizer que, por exemplo, o sinal, obviamente que a gente sabe que na prática não é assim, mas o áudio, né, é uma onda, não necessariamente a gente não tem todo o benefício da linearidade, mas vamos supor que a gente vai abusar do benefício da linearidade aqui. Então tá chegando no microfone 1, a caneta ficou ruim, né? Tava usando, o que eu tava usando aqui? Enfim, não sei mexer no pente. Tá chegando no aqui. Tá chegando no meu microfone 1 a minha fonte da pessoa 2 por algum peso, né? Digamos assim, um peso relacionado à pessoa 1, né? Parece parâmetros essa, né? E também tá chegando a parte da pessoa 2, né? Por um peso aqui também, né? Porque ela tá mais distante do microfone, digamos assim. E vai ter a mesma coisa pro M2, né? Então vai ter a parte da pessoa 1 e a parte da pessoa 2, tá? Então, a gente tem um sistema aqui de duas equações, duas incógnitas, e se a gente soubesse quanto vale esses pesos aqui, o problema estaria resolvido, certo? A ideia toda do algoritmo que apresenta aqui é utilizar da informação que essas duas fontes aqui são independentes. O conceito de independência não vai dar para explicar totalmente nesse vídeo, demanda um rigor um pouquinho maior, então vou deixar no artigo também. Baseado desculpem o barulho, baseado na dependência dessas duas fontes, a gente vai estimar esses parâmetros aqui, certo? Então, matricialmente, seria algo, a matriz M é igual, no caso aqui, a matriz S, né? Opa. Vezes o meu vetor das pessoas. Basicamente isso. E vai usar um princípio chamado princípio da informação mútua, tá? Para estimar S1, S12, S21 e etc. O artigo em questão que eu estou falando é esse artigo daqui. A base de estatística que a gente vê no, em método de estatística da faculdade é levemente suficiente para esse artigo, aquela coisa de valor esperado, né? Função densidade de probabilidade e tal, permite que você entenda um pouco o conceito e vá buscar depois, tá? Mas a ideia é basicamente essa. A gente quer filtrar sinais de frequências extremamente parecidas, certo? E, e aqui vai mostrar, né? Enfim, formas de estimar isso daqui, né? Porque se estimando essa matriz S, a gente teria um sisteminha de equação, né? Duas equações, duas incógnitas. Claro, aqui está a matriz, né? Poderia ser n equações, n incógnitas, né? Então, algo que dá para ser feito. E, enfim, esse artigo é muito interessante porque mostra aqui a parte da minimização da informação mútua, né? Porque mostra outras formas de você realizar filtragem. E muito legal. O algoritmo mesmo que a gente usa para fazer o código fica nessa parte aqui, né? É a primeira parte do algoritmo. E aqui a segunda parte do algoritmo. A segunda parte do algoritmo usa a ortogonalização de Gram-Schmidt, né? Que a gente viu em álgebra linear. E, enfim, esse vídeo é basicamente para mostrar isso mesmo, tá? Uma revisita. Posso deixar o código aqui para vocês também. Aqui está o código do algoritmo. Aqui eu estava testando para algumas funções de ativação. Vocês veem que ele coloca duas funções de ativação de exemplo, mas você pode pegar a função de ativação que você quiser. Aqui eu estava testando para algumas. Linha
é para indicar que é a derivada, né? E, enfim, tá aqui o algoritmo, é literalmente Ctrl+C, Ctrl+V do que vocês veem no artigo, tá? Então, começa, escolha um vetor aleatório, tá? E você vai lá, coloca o vetor aleatório, depois você vai fazer o loop aqui, né? Esse loop aqui de voltar para o passo 2. O passo 2 você tem esse termo aqui do valor esperado e esse outro termo aqui do valor esperado. Aí você, aqui, né? Enfim, o valor esperado seria a soma e você divide, seria a média, né? Digamos assim. Você soma tudo e divide pelo número, né? Enfim, esse comando np minha, né, de média, é melhor do que você dividir por n, né? O tamanho. Eu descobri esse np, essa parte do NumPy depois. Enfim, você só repete aqui a parte da ortogonalização, né? O Gram-Schmidt, que, enfim, tá escrito aqui. É só você copiar e colar no código. E, enfim, esse daqui é basicamente o código. Vocês veem que é algo bem simples. Claro, a matemática por trás não é tão simples assim. Se vocês buscarem ler, tirar algumas horinhas aí, vocês conseguem entender em sua completude. Mas a ideia é essa. Enfim, um conhecimento muito legal de se ter, né? Você está estendendo um problema que você viu no quarto semestre, eu acho que é no quarto semestre, não sei, quinto, sei lá, enfim, terceiro semestre, não sei. Acho que é quarto semestre. E você está só refletindo, né? O que acontece se o ruído estiver um pouquinho mais para cá, mais próximo do sinal, né? E você vê que tem outros algoritmos que utilizam um pouquinho de estatística para fazer isso. Eu vou mostrar aqui para vocês agora o resultado disso daqui. Vou mostrar para vocês o resultado. O, na verdade, vou tá aqui, né? Ahn, tá aqui. Ah, sim. Como que eu fiz, na verdade, para ter esse áudio aqui, tá? Aqui foi um código que o ChatGPT fez para mim, só para mostrar para vocês como é que eu fiz isso daqui. Vocês percebem aqui que tá diferente. Eu peguei um áudio meu, um áudio de minha amiga, tá? E juntei eles dois. Só que na hora de juntar, eu simulei, né, na segunda vez, que como se a minha voz estivesse mais perto do microfone que a dela. Então quando eu fui misturar, eu multipliquei o meu sinal por 5 e dividi o dela por 10, certo? Porque aí eu consigo ter duas informações diferentes, né? Eu consigo ter efetivamente um sistema de duas equações, duas incógnitas, digamos assim. Porque eu acho que é importante ter esse ponto, né? Por mais que eu tenha o sinal captado por uma fonte, né? Sei lá, eu tenho o sinal, eu tenho o meu, o meu áudio e o áudio dela, né? Numa fonte só, eu posso, sei lá, no meu computador aqui, programar para amplificar o meu áudio, para simular que minha voz está mais perto do microfone, o dela está mais longe, para simular que eu estou pegando de um microfone mais distante, né? Para ficar igual nesse esqueminha que a gente fez aqui no Paint. Enfim, só deixar essa parte aqui. E agora eu quero mostrar o resultado. O resultado não ficou tão bom, eu acho, porque eu posso ter pecado aqui nessa parte aqui do paper, do artigo, que ele fala sobre a importância do pré-processamento. O pré-processamento é você tratar o seu dado antes de aplicar o algoritmo. O que ele fala aqui que é, enfim, tão importante quanto o algoritmo, né? Você tem que centralizar, né? Geralmente a gente centraliza em torno da média, deixar em escala também normalizada para o algoritmo funcionar. Essa parte do branqueamento, é, não sei se é racista esse termo, mas é tornar o seu dado branco, digamos assim. O seu dado, enfim, é um espaço, né? Um espaço vetorial. E a ideia é que agora, imagine uma matriz, tá? Uma matriz que forma um espaço vetorial. A ideia é que agora é que você troque essa matriz por uma matriz ortogonal, né? Porque a matriz ortogonal vai gerar o mesmo espaço vetorial que você tinha antes para os seus dados,
Só que a matriz ortogonal tem, enfim, menos elementos a se determinar do que, do que a sua matriz original, né? Porque vão ter alguns elementos zeros, vão ter alguns elementos que você já sabe o valor. Enfim, isso melhora o processamento. Ele só dá essas duas coisas aqui, né? O centro e centralizar, escalar e branquear. Enfim, só deixar isso e agora eu vou mostrar o resultado, como ficou. Esse daqui é um dos áudios. Deixa eu ver se dá pra ouvir. Bola, 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 bola. Vendo se o algoritmo consegue diferenciar minha voz da Rebeca. Espero que sim, dá mais um tempinho aí pra bater 18 segundos. Aí fica mais fácil de fazer as coisas. Então vamos lá, 3, 2, 1 e... Eu queria só. Aí, enfim, a minha amiga falando bola, 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 acho que é uma música, e eu falando bola, bola também, e mais algumas coisinhas. Eu só queria salientar a importância do chat GPT, tá? Porque nesse código aqui que eu pedi pro chat GPT fazer para misturar os áudios, por algum motivo, por mais que ele esteja pedindo para converter para Float 32, estava dando um problema e o meu áudio estava vindo em Float 34. O chat GPT ele deixou eu enviar o áudio e ele mesmo reconverteu para 32 no próprio chat GPT e me deu o áudio, tá? Enfim, só queria falar que o chat GPT é incrível. E esses daqui foram os. Opa. Ah, e esse aqui é o áudio, digamos assim, do outro microfone. Bola, 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 bola. Enfim, vocês veem que o dela tá um pouquinho mais alto, né, do que o original. E aqui é o áudio que eu consegui pegar da minha voz. Bola, 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 bola. Vendo se o algoritmo consegue diferenciar minha voz da Rebeca. Espero que sim, dá mais um tempinho aí pra bater 18 segundos. Aí fica mais fácil de fazer as coisas. Então vamos lá, 3, 2... A qualidade não ficou boa, ficou bem ruim, mas vocês veem que ele efetivamente separou uma voz da outra, né? E essa aqui é a parte da voz da Rebeca. Enfim, a qualidade não ficou tão boa, mas você vê que efetivamente foi separado, né? Então dá pra melhorar. Deixa eu ver se tem o áudio dela original aqui. Aqui são os áudios originais. Aqui é o áudio dela original. Bola, rebola, rebola, bola. Enfim, esse aqui é o meu áudio original. Bola, 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 bola. E, enfim, cadê? Aqui. Esse vídeo é bom para importante mostrar para verem como o código o código de como pode dizer, de um peso matemático tão grande, geralmente é tão simples, né? Só para voltar ao artigo, aqui o artigo ele tem 20 páginas, o algoritmo ele tem uma, duas, três, quatro, cinco linhas, né? Isso aqui é muito legal, né? Enfim. E depois você pode se debruçar, né, sobre o porquê que isso acontece e tal. Enfim, esse vídeo aqui é só para divulgar uma reflexão sobre como a gente poderia mudar um pouquinho o problema de sinais 2, né? Só, enfim, ao invés do ruído ficar numa frequência longe, ficar numa frequência talvez igual ao sinal que você quer. Enfim, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.